Que tipo de experiências o Flamengo pode tirar do Campeonato Carioca depois de ganhar pela 8ª vez o título brasileiro da Série A? E o goleiro Everton, do Palmeiras, em grande fase, será que ele consegue brigar por uma vaga na condição de titular da seleção brasileira? E Renato Gaúcho Portaluppi discute renovação de contrato com o Grêmio, vivendo o seu mais difícil momento à frente do tricolor de Porto Alegre desde seu retorno ao clube em 2016. Ainda é possível uma retomada do trabalho de Renato para que ele consiga viver seus melhores momentos mais uma vez à frente do time gremista? São os temas do nosso papo de hoje. Vai até o final do vídeo e vamos nessa! O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro e dias depois disputa a primeira partida do Campeonato Carioca, e a grande questão é: o que essa competição pode acrescentar ao Flamengo? O que ela pode trazer de bom para o Flamengo? Jogar o Campeonato Carioca pode significar o quê? Bem, primeiras rodadas terão um time formado por jogadores da base, alguns jogadores que não são titulares, jogadores que não vêm sendo muito aproveitados. Então, para começo de conversa, o campeonato de nível técnico mais baixo permite que alguns atletas até se recuperem, ritmo de jogo, mostrem serviço, corrijam alguns problemas e possam mostrar que têm condições de serem úteis ao técnico Rogério Ceni quando ele reassumir o comando do time para jogos mais adiante pelo próprio estadual e também por outras competições. Tem a Supercopa do Brasil se aproximando, Copa Libertadores da América, mais adiante Copa do Brasil e depois de novo o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Acho que é uma boa chance de usar como laboratório, inclusive para jovens jogadores que podem e devem ganhar espaço. E por que isso? Porque o Flamengo não deverá fazer grandes contratações desse ano, salvo uma situação excepcional, uma oportunidade de mercado, um jogador importante que esteja sem contrato, por exemplo, ou negociando alguns dos seus grandes nomes, poderá eventualmente ter a condição de repor essas saídas contratando A ou B. Mas, inicialmente, a tendência é um Flamengo muito mais conservador do mercado do que foi nas últimas temporadas, quando atuou de forma muito agressiva, contratando vários jogadores para a temporada 2019 e também para o início da temporada 2020, antes da pandemia do novo coronavírus. E aí esses garotos da base, que deverão ter mais oportunidades nesse começo de campeonato, poderão mostrar serviço, ganhar espaço e se apresentando um ou outro aí como alternativas, até soluções para o técnico Rogério Ceni na observação mais detalhada que ele poderá fazer desses atletas durante o Campeonato Carioca de 2021. O goleiro Everton vive uma grande fase, né? Não fosse por ele, certamente o Palmeiras teria muitas dificuldades para alcançar o que já alcançou na temporada 2020, que para o Palmeiras não terminou ainda, né? Não só no Brasileirão, mas especialmente na Libertadores, também na Copa do Brasil. O time está prestes aí a ganhar mais uma vez a competição, desde que sustente a vantagem construída em Porto Alegre ao vencer o Grêmio por 1-0 no último domingo. E com isso, evidentemente, seu nome passa a ser mais cotado para a seleção brasileira. E é muito justo que assim seja pela ótima fase do goleiro palmeirense. Agora, o grande desafio é: dá para ser titular? Dá para barrar Alisson? E ainda tem o Ederson, ou seja, os dois goleiros que atuam nos dois times mais fortes da Inglaterra, né? Os últimos campeões da Premier League. Ederson do Manchester City, Alisson do Liverpool. É possível barrar esses dois? Bem, possível é, mas não é fácil. Esses dois jogadores, especialmente Alisson, parece contar com total confiança do técnico Tite. E o Alisson, embora não viva uma boa temporada, andou falhando, cometendo erros, todo goleiro passa por isso, evidentemente. É um goleiro tecnicamente muito bom, um goleiro que por isso mesmo foi o mais caro do mundo em dado momento, né? Quando foi contratado pelo Liverpool, ele foi o goleiro mais caro já contratado por um time de futebol no planeta Terra. Depois, essa condição ele perdeu porque o Kepa foi contratado pelo Chelsea por valor ainda maior. E acabou não dando certo, foi um tiro no pé do time londrino. Mas Alisson foi um tiro certeiro do Liverpool. Como o Ederson também saiu do Benfica para trabalhar no Manchester City, mostrou que não só com os pés sabe jogar muito bem, faz ótimos lançamentos, por sinal, no time do Pep Guardiola, como é um goleiro muito seguro. Comete seus erros, todo goleiro comete, todo goleiro falha eventualmente. Então são dois goleiros de nível internacional. Mas é claro, o Everton tem condições de ser convocado quando chegar o momento e brigar por posição. E especialmente quando o Tite sinaliza que chamará mais atletas que atuam no Brasil, até por conta das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. Um jogador que não pode entrar num determinado país, que não pode viajar para lá ou para cá, isso pode criar situações em que o Everton possa ser chamado e, de repente, sem a concorrência dos dois que, em tese, estão à sua frente na briga por uma posição na equipe comandada pelo Tite. Então é uma boa fase, um bom momento
para o Everton eventualmente aproveitar uma dessas chances e quem sabe se tornar titular. Tecnicamente ele de fato vem apresentando um grande futebol e não seria nenhum absurdo imaginá-lo vestindo a camisa de titular da seleção brasileira, mesmo que eventualmente. Renato Gaúcho voltou em 2016 ao Grêmio. Herdou o time de Roger Machado, que era um time de muita troca de passe, toque de bola, um time técnico, bem montado, mas numa fase difícil, um momento ruim. Havia até uma crise política no clube. Bem, ele chegou com seu carisma, com seu prestígio dentro do clube e também sua experiência no futebol, aquele papo dele que convence a muitos boleiros. Ele rapidamente recuperou a equipe, organizou o time, corrigiu problemas e o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Depois ganhou a Copa Libertadores, já ganhou a Recopa, títulos gaúchos, está sempre ali brigando em semifinal de Libertadores, chegando em fases decisivas do torneio, Copa do Brasil, chegando mais uma final agora contra o Palmeiras, mas o futebol do Grêmio caiu muito. O futebol do Grêmio caiu muito e o trabalho do Renato nunca foi tão questionado pelos gremistas e pela imprensa gaúcha, especialmente, como tem sido ultimamente. E não é por acaso. O Renato não tem sido feliz nas suas escolhas de alguns jogadores, algumas substituições, escalações, propostas de jogo em alguns momentos. E ele tem tido uma dificuldade até para reconhecer isso. Nas coletivas fica muito evidente. O último final de semana, no jogo contra o Palmeiras, ele reclamando da arbitragem, me pareceu absolutamente nonsense. Não houve nada que merecesse tanta gritaria por conta de arbitragem. Parecia disposto a desviar o foco de uma atuação abaixo do que esperado do time do Grêmio, que teve muito tempo jogando com um homem a mais e não soube aproveitar aquela superioridade numérica de 11 contra 10 para pelo menos empatar o jogo contra o Palmeiras, que já vencia pelo placar de 1-0. Então é o momento mais delicado de Renato nessa sua atual passagem pelo Grêmio, mas nunca podemos duvidar da possibilidade de uma recuperação, e ela vai acontecer em termos de prestígio com a torcida e tudo mais, se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil domingo no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. E claro, mesmo que venha a perder, o que hoje é o mais provável, porque o Palmeiras venceu o primeiro jogo, então evidentemente está mais próximo do título do que o Grêmio. O Grêmio pode virar esse jogo, mas o Grêmio está em desvantagem. Mesmo que não conquiste o título, o Renato tem muito prestígio com a torcida do Grêmio, é o maior ídolo da história do clube, a estátua em Porto Alegre, para virar esse jogo. Só que para virar esse jogo, ele vai ter que produzir mais como técnico, seu trabalho tem que apresentar mais. E por que eu digo isso? Porque a tolerância com eventuais erros do Renato, que é muito grande, sempre foi muito grande no Grêmio por conta da sua história no clube, ela está diminuindo e diminuindo muito. Então a paciência, o jogo de cintura que houve antes, também por parte de alguns que nem cobraram, porque é o Renato e tal, né? Olha, isso está mudando. Então, permanecendo ou não no Grêmio, Renato, sem dúvida alguma, vive o seu momento mais delicado nessa sua longa e vitoriosa passagem pelo Grêmio. Vai virar o jogo? Saberemos a partir de domingo, na partida contra o Palmeiras, que define o campeão da Copa do Brasil. Qual?